Olá, meu nome é Paulo Rocchetti, sou traumatologista ortopedista e hoje eu vou falar sobre bursite pré-patelar, aonde ela ocorre, em quem que ela costuma acontecer, como a gente faz o tratamento para essa situação e vou mostrar um caso inusitado, um caso que não evoluiu bem com os tratamentos conservadores que geralmente dão bom resultado. Aonde ocorre a bursite pré-patelar? Nesta região, na frente do joelho, entre a pele subcutânea e esses tendões. Nessa localização, nós temos uma bursa. O que são as bursas? As bursas são almofadinhas que estão colocadas nas saliências do nosso corpo, permitindo que os tecidos se movimentem e não haja muito atrito. Então elas estão geralmente nas saliências de osso, nos tendões, nos ligamentos, então eles permitem a movimentação dos tecidos com menos desgaste, menos atrito. Então são estruturas benéficas, mas eventualmente elas se machucam. E quando elas se machucam, o que acontece? Elas incham. Então é uma capa de tecido com sinovial por dentro que fabrica um líquido que permite que haja um deslizamento dessa estrutura e com isso os tecidos que estão próximos conseguem se movimentar sem atrito. No caso da bursa pré-patelar, ela está localizada nessa região e quem tem muito desse problema, quem fica muito tempo ajoelhado, então trabalhadores, eletricistas, pessoas que ficam de joelho muito tempo, empregadas domésticas e lutadores, por exemplo, que ficam muito tempo friccionando o joelho no chão. Jogadores de futebol, pessoas em geral também têm esse problema, mas mais pessoas que trabalham muito ajoelhadas. O que se propõe quando se tem uma lesão dessas? Ela pode ser aguda, um traumatismo, pode ser por calças muito apertadas também, friccionando mais nessa região. E essas pessoas que atritam muito essa região começam a ter então uma inflamação, o tecido cresce. E nessas situações, nós ortopedistas utilizamos anti-inflamatórios, utilizamos medicações para acalmar o processo, diminuir o atrito, o movimento, o ajoelhar. Então, essas coisas geralmente dão bom resultado. E, em alguns casos, a gente pulsiona com agulha para que esse líquido diminua e que essa bolsa volte a funcionar normalmente. Isso geralmente acontece. Quando você faz tudo isso e nada resolve, então a gente pode pensar em um procedimento cirúrgico. A gente entende que aquela bursa não vai ter condições de melhorar. Você percebe um paciente com uma bursa e toda hora ele não consegue mais ajoelhar, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer nada porque aquilo está atrapalhando a vida. Então, nesses casos, a gente faz um procedimento cirúrgico. Como a gente faz isso? A gente pode fazer aberto ou a gente pode fazer artroscopicamente. E aí precisamos ter o artroscópio, precisamos ter que é a microcâmara, precisamos ter o cabo de fibra óptica para nos ajudar. O que isso faz? Isso faz com que a visualização da bolsa seja por microtécnica. E quais os outros instrumentos que a gente usa? A gente usa o shaver, com uma ponteira bem agressiva, para que a gente possa trabalhar e tirar essa capa que vai estar por dentro. E a gente depois usa
um bisturi eletroeletrônico que vai cauterizar toda essa estrutura que a gente remove. No caso, nós vamos mostrar um paciente masculino de 35 anos, técnico de manutenção de uma empresa grande, aqui perto de Porto Alegre, com uma bursite rebelde a todos os tratamentos, já tinha feito várias punções, já tinha feito imobilização, enfim, fez de tudo. Esse é o caso, uma bursa enorme, exuberante, nós já na sala cirúrgica. Aqui vocês veem bem a saliência que está na região da frente do joelho, atrapalhando muito. As abordagens que nós utilizamos, nós entramos mais por baixo, pelo lado lateral, entrando por baixo da bursa, mais acima e mais abaixo. Ali está a bursa, então, a visualização, e nós entramos com o shaver e percebe-se então esse tecido elástico fino, acinzentado, e nós então com o shaver vamos fazer toda a limpeza dessa bolsa. Aqui nós olhando o shaver, com o shaver e com o artroscópio. Aqui nós removendo com o shaver essa parte branca que é a película, a cápsula que envolve toda a bursa. Aqui dá para se ver bem marcado com a seta vermelha, aquela zona da capa. Aqui nós chegamos nesta região embaixo, onde temos o tendão quadricipital, o tendão em cima, que passa por cima da rótula. Aqui percebe-se as fibras desse tendão. Nós só vamos limpar aqui por cima, mas aparece logo abaixo. O bisturi eletrônico, que eu falei para vocês, que é importante porque esse tecido tem muita vascularização, ele está muito inflamado, então nós temos que cauterizar bem por dentro. Aqui usando o bisturi eletrônico. E agora eu vou mostrar para vocês isso feito dinamicamente. Qual é a situação? Nós estamos com a perna mais esticada, se ela fica fletida, ela fica tracionada. Aqui nós estamos entrando com o shaver. Olha só a visão que o médico tem de toda essa cúpula, essa bolsa. E nós então entrando com o shaver, com uma ponteira bastante agressiva, né, para cortar e para remover logo esse tecido, e vai ficando aquele tecido sangrante. E aqui, ó, a capa bem espessa, então esse shaver tem que ser bastante com dentes. Aqui o tendão, visto depois que se removeu a parte de baixo dessa bolsa, e olhando mais de cima, a visualização. Então nós estamos dentro da bursa. Aqui nós cauterizando, olha ali um sangramento, nós temos que ir cauterizando todas as estruturas, e esse equipamento é um equipamento importante para esse tipo de procedimento, que atinge bastante partes moles, inflamadas e sangrantes. E aí cauterizando então, finalizando o procedimento, e fazemos uma limpeza bem importante, depois fazemos uma imobilização com atadura elástica. O anátomo patológico manda sempre esse tecido para anátomo, deu 2,5 gramas, tecido conjuntivo denso, com inflamação crônica, fibrose e degeneração mixoide. Então, um tecido inflamado, um tecido machucado, mas não é um tecido patológico no sentido de alguma coisa mais forte, mais importante. Aqui, uma semana depois, o paciente ainda tem um pouco de equimose, porque aquele sangramento vai para os tecidos, para o subcutâneo e aparece dessa forma. A gente faz uma ecografia no consultório para comprovar
como é que estamos, e percebe-se ali a rótula, aquela zona branca, em cima nós temos ainda um pouco de líquido escuro, mas a capa já não temos mais. E aqui, 2 semanas depois, o paciente com o seu problema resolvido. Era isso que eu queria mostrar para vocês, um caso que a gente precisou fazer o procedimento, não é comum, mas vocês têm uma ideia de como a gente trata esses pacientes quando temos uma situação de bursite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Se gostaram, dê um like. Até uma próxima.